Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Éder e estou aqui para dar algumas instruções básicas sobre mapa e fórum da disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Bom, vamos começar pelo mapa. Pessoal, o mapa de vocês inicia com uma citação do texto que é a seguinte: Stuart Hall, um pensador jamaicano, é conhecido pela escrita em que foca sobre as definições de cultura, raça e identidades, chamando atenção para as crises das identidades e o papel da biologia cada vez mais questionado pelos deslizamentos das instabilidades sociais. Além dessa citação do livro, a atividade mapa faz ainda menção a um texto que está disponível em um blog na internet e é intitulado O que é identidade? É importante que vocês leiam o texto, é importante que vocês leiam não apenas essa citação, mas todo o conteúdo que está na 5ª unidade do livro, para ter uma dimensão do que é esse conteúdo e poder entender corretamente qual é o comando da questão, que é o seguinte: com base na temática dos textos, discorra sobre a importância do reconhecimento das identidades móveis e a relação dos integrantes do contexto escolar com essas identidades. Bom, o que é que a gente espera, então, nessa atividade mapa? Primeiro, que vocês entendam o que são identidades e o que é considerado uma crise de identidade, ou quais são as crises de identidades, porque essa é a base para vocês conseguirem responder o comando. Se vocês conseguirem entender o conceito de identidade, conseguir entender os conflitos que estão relacionados a esse conceito de identidade, vocês vão ser capazes de entender qual é a importância de reconhecer as identidades e também como pensar as identidades no contexto da educação. Isso significa, pensando um passo a passo para responder à atividade mapa, que vocês devem se preocupar com o seguinte: entender o que é identidade, em primeiro lugar. Depois, como pensar, lidar e problematizar a identidade e suas múltiplas possibilidades no ambiente escolar. Ou seja, partindo do princípio que é tratado nos dois textos, que identidade, na verdade, deve ser tratado como identidades, no plural. E aí a leitura dos textos vai deixar claro para vocês o que são essas múltiplas identidades, como elas se configuram e como elas devem ser interpretadas. Porque só a partir disso é que vocês vão conseguir pensar, então, essa multiplicidade de identidades, os seus conflitos e as possibilidades de relacionamento entre professor e aluno e entre os próprios alunos. São, então, essas as chaves para pensar e para responder a atividade mapa. Com relação ao fórum, ele traz primeiro uma citação do livro de vocês, que está na página 42, e depois uma menção a São Tomás de Aquino, que foi o principal autor da escolástica e que defende a relação entre religião e ciência. Para ele, a razão não é incompatível com a fé. E aí o comando pede que vocês considerem, então, o pensamento desse autor e, na condição de graduandos, apresentem uma resposta argumentativa para o seguinte questionamento: razão e fé são incompatíveis? Vocês devem então responder essa questão como? Inicialmente, dizendo se vocês são favoráveis ou contrários a essa questão, a esse binômio, se razão e fé são compatíveis ou incompatíveis, e depois explicando por quê. E como é que vocês vão explicar por quê, pessoal? Fazendo menção ao conteúdo das 2 primeiras unidades do livro e ao conteúdo que foi abordado na nossa primeira aula ao vivo, quando nós falamos de diferentes momentos da história, diferentes momentos do desenvolvimento do pensamento filosófico, em que, primeiro, a Igreja e o Estado, ente responsável pelo processo de educação, se aproximaram, e aí isso remete ao desenvolvimento da escolástica, a essa aproximação entre religião e ciência, e depois um segundo momento, onde houve um distanciamento, quando autores como Erasmo de Roterdã, Copérnico, por exemplo, passaram a defender argumentos que falavam sobre por que fé e razão não deveriam ser considerados como uma coisa que poderia dialogar. Essa é a base para vocês construírem a resposta do fórum. Para o mapa, então, foquem principalmente na unidade 5. Para o fórum, foquem especialmente nas unidades 1 e 2. Caso tenham dúvidas, entrem em contato com a mediação, falem comigo, busquem a sala do café, ok? Bons estudos!